diante de uma onda crescente de antissemitismo e antisionismo que é indistinguível do ódio aos judeus, que varreu o mundo, agora domina a cultura popular e grande parte do jornalismo tradicional e está sendo cada vez mais aceita no discurso político. O que os judeus podem fazer? Em vez de desistir diante de probabilidades esmagadoras, a resposta é reagir canalizando o espírito dos dias de glória do ativismo judaico-americano em prol dos judeus soviéticos. Em outras palavras, é hora dos judeus americanos começarem a agir como os refuseniks. Hoje, no Think Twice, discutimos como recuperar a mentalidade dos refuseniks com o autor de um novo livro que nos mostra como fazer isso. Olá e bem-vindo ao Think Twice. Há 40 anos, judeus americanos estavam unidos em um movimento ativista prestes a conquistar um triunfo histórico. O movimento em prol da liberdade para os judeus soviéticos começou pequeno, mas no final dos anos 1980 já havia conquistado amplo apoio para os refuseniks judeus. Presos no Império do Mal de Moscou, culminando em uma grande marcha em Washington em 1987, que prenunciou a queda do Muro de Berlim, e a possibilidade de até 2 milhões de judeus imigrarem para Israel e os Estados Unidos em liberdade. Mas a pergunta que precisamos nos fazer agora é essa: enquanto os judeus americanos estão enfrentando uma onda sem precedentes de antissemitismo e antisionismo, isso é puro ódio aos judeus. Por que essa mesma comunidade não consegue canalizar o espírito do ativismo em prol dos judeus soviéticos para se defender? Isso é especialmente pertinente, já que grande parte do discurso, repetido sem pensar por aqueles que acusam falsamente Israel de genocídio ou de ser um estado de apartheid, foi escrito nas décadas de 1960 e 1970 por propagandistas soviéticos que buscavam suprimir a dissidência judaica em casa e minar os opositores americanos do comunismo no exterior. Foram os soviéticos que inventaram o que a estudiosa Isabella Tabarovsky chama de antisionismo conspiratório. E isso sobreviveu para se tornar a base da maioria das calúnias e libelos de sangue lançadas contra Israel e os judeus atualmente. É em resposta a essas ideias tóxicas que Isabella Tabarovsky escreveu um novo livro com o objetivo de inspirar e instruir jovens judeus sobre como eles podem responder ao tsunami de ódio direcionado a eles e ao seu povo. Estamos felizes por tê-la aqui hoje para discutir isso. Isabella Tabarovsky é uma estudiosa do antisionismo soviético e do antissemitismo contemporâneo. Isabella Tabarovsky é pesquisadora sênior no Instituto Z3 para Prioridades Judaicas e foi pesquisadora visitante no Centro Wilson e em outras instituições. Isabella Tabarovsky nasceu na União Soviética e imigrou ainda adolescente para os Estados Unidos antes de estudar em Harvard. Ela colabora com a revista Tablet, escreve para outras publicações e ministra palestras em vários lugares. E ela é autora de Seja um Refusenik, um guia de sobrevivência para estudantes judeus. Isabella Tabarovsky, seja bem-vinda ao Think Twice. Muito obrigada por me receber. Bem, muito obrigado por tirar um tempo para estar conosco hoje. Quero começar te perguntando por que a história do movimento pelos judeus soviéticos é tão relevante para os desafios que os judeus enfrentam hoje. Bem, isso é relevante por vários motivos. É relevante por causa de quem esse movimento defendeu e também pelo que ele fez do lado americano. Acho que o que ele tentou abordar foi o antissemitismo na União Soviética, que se manifestava de forma muito parecida com o que estamos vendo hoje. O que os judeus soviéticos experimentaram foi, na verdade, o antisionismo. Você sabe, a URSS ficou marcada na história como um país de antissemitismo patrocinado pelo Estado. Na verdade, seria mais preciso dizer que era um país de antisionismo patrocinado pelo Estado. Por isso comecei a escrever sobre isso há muitos anos, pois vi o que estava vindo para a América. Era a mesma linguagem, as mesmas ideias, o mesmo universo conceitual, a mesma lógica explicativa. E então comecei a explorar, pesquisar e escrever sobre isso. E do lado americano,
O movimento pelos judeus soviéticos foi tão importante porque reuniu judeus americanos, assim como judeus britânicos. Aliás, judeus australianos e israelenses, numa luta pelos seus próprios direitos, pela sua própria identidade, de fato. Acho que isso deu aos judeus americanos a chance de lutar pelo povo judeu, e acho que isso serve como um exemplo realmente poderoso neste momento. Obrigado por acompanhar o Think Twice. Se você está nos ouvindo em alguma das plataformas de podcast ou nos assistindo ao vivo no Facebook, no X ou no canal do JNS no YouTube, por favor, curta ou se inscreva no JNS, clique no sino para receber notificações e nos dê boas avaliações. Além do Think Twice, há também o podcast diário de Jonathan Tobin, onde compartilho mais notícias e análises sobre as principais questões atuais com você. Você pode encontrar o programa diário como Jonathan Tobin Daily no canal do JNS, onde quer que você ouça seus podcasts. E agora, de volta ao programa de hoje. Sim, já faz muito tempo, 40 anos. Mas o contraste entre o sucesso do movimento dos judeus soviéticos, embora devo acrescentar que começou muito pequeno nos Estados Unidos e depois acabou crescendo até abranger toda a comunidade. Mas o contraste entre esse sucesso do movimento pela causa dos judeus soviéticos e a resposta um tanto, digamos, incoerente e muitas vezes inadequada dos judeus fora de Israel à crise atual é marcante. No livro você aborda a mentalidade dos refuseniks, como você a chama. O que é isso? E como resgatar essa mentalidade pode ajudar os judeus não apenas a sobreviver aos desafios de hoje, mas a derrotar os antisionistas que, essencialmente, são antissemitas? Bem, acho que para responder a essa pergunta, precisamos primeiro voltar à questão do que é um refusenik. O que esse termo realmente significa? Sim. Então, acho que ficou meio que lembrado como, você sabe, judeus que não podiam emigrar da União Soviética, não era permitido emigrar da União Soviética. Após a Guerra dos 6 Dias, os judeus pediram para emigrar. Eles se inspiraram muito na vitória de Israel na Guerra dos 6 Dias. E então eles perceberam que queriam fazer parte do Estado judeu. Sabe, eles não queriam mais fazer parte da história soviética, eles queriam fazer parte da história judaica. Então eles solicitaram para emigrar e receberam recusas. Eles foram recusados. E foi assim que surgiu o termo refuseniks. Eles foram recusados. Mas havia outro termo ou outra maneira de ver isso e outra maneira de pensar sobre isso. E, na verdade, as líderes do movimento, as ativistas do movimento, pensavam em si mesmas nesses termos. Antes do Estado recusá-las, elas recusaram o Estado. E elas recusaram o mais importante para nós hoje, elas recusaram o acordo que o Estado ofereceu a elas. Elas recusaram essa ideia de que deveriam viver em um ambiente hostil como judias e aceitar ou se submeter a essas ideias antisionistas que estavam circulando por toda parte. Você sabe, a União Soviética conduziu uma campanha antisionista realmente massiva a partir de 1967. Sempre foi antisionista, mas 67 é quando realmente começa de forma mais concentrada, tanto dentro do país quanto no exterior. E então eles estão dizendo, nós recusamos isso, não queremos viver com isso, nós somos judias. E nós também, aliás, recusamos essa ideia de que para sermos aceitas temos que abrir mão de todo aspecto da nossa identidade judaica. Eles não vão aceitar isso de qualquer forma. Acho que essa é uma grande lição para agora. As judias que sentem que talvez devam abrir mão de certas ideias do que significa ser judia, que deveriam abrir mão do seu sionismo, que deveriam abrir mão da sua conexão com Israel. Elas acham que serão aceitas em espaços progressistas, mas estão erradas. Historicamente, isso não acontece. Quanto mais você cede, mais querem que você ceda. Isso já ocorre hoje. Isso já acontece com grandes antisionistas judias, como Peter Beinart, que já enfrentam essa situação. Então, a mentalidade refusenik é, antes de tudo, eu acho, essa postura de desafio e a recusa em aceitar as migalhas que estão sendo oferecidas em troca de abrir mão da sua identidade judaica. Então, eu começo o livro. Meu primeiro capítulo é sobre resgatar o seu sionismo. Cada capítulo é, essencialmente, uma lição que vem desse movimento, mas também das minhas entrevistas com jovens ativistas judeus de hoje.
Então, resgatar o seu sionismo é o que os refuseniks fizeram naquela época e o que jovens judeus americanos nos campi, que se tornaram líderes e que estão se tornando líderes hoje, também estão fazendo. Eles sabem que você não deve abrir mão do sionismo apesar de sugerirem desistir. É preciso resgatar isso. A outra lição sobre rejeitar o vitimismo. Existe uma história muito interessante ligada aos refuseniks. Eles se encontram com a, a, a autora de Êxodo, Leon Uris. Êxodo foi um romance muito popular que descreveu a fundação do Estado. Ele foi transformado em um filme muito popular. E, sabe, o Leon Uris vem para o RSS, acho que nos anos 80, e ele se encontra com os refuseniks. E uma coisa que ele diz é, sabe, eu esperava que vocês fossem vítimas, mas vocês não são. Vocês são perseguidos, sabe? Os refuseniks suportaram anos no Gulag. Eles eram seguidos pela KGB a cada passo. Mesmo assim, não se viam como vítimas nem pensavam assim. Jovens ativistas universitários hoje também chegam a essa ideia de forma independente, não por estudarem essa história. De forma independente, eles estão dizendo que não podemos ser vítimas da nossa própria história, temos que ser heroínas da nossa própria história. Então, há uma mudança de mentalidade que eu acho que é realmente necessária para suportar este momento. Sim, entendo. Tenho duas reações fortes ao que você disse. Uma delas é sobre ser um herói e reivindicar isso. Diante de alguns dos piores desses, você sabe, grupos anti-sionistas e anti-judeus. Nos campi universitários, líderes judeus inicialmente estão dizendo aos judeus para, de certa forma, se protegerem onde estão. Vá para casa, não só não os confronte, sabe? Saia do campus. Isso é o oposto, de certa forma, do espírito do movimento pelos judeus soviéticos, para quem é velho o bastante para lembrar. E eu também, eu adoro a anedota no seu livro quando você fala sobre quando um dos refuseniks se encontrou com Leon Uris. Quando ele veio para, você sabe, veio para a União Soviética e contou para ele sobre como, você sabe, nos resumos que o romance dele tinha sido, você sabe, traduzido e era passado de mão em mão pelas pessoas, você sabe, lendo, devorando o livro, e a reação inicial de Uris foi: chame meu advogado. Sabe, você sabe, eles estão roubando meu livro, sabe? E eu não estou recebendo royalties antes de você perceber o que eles realmente estão fazendo. Certo, exatamente. O livro dele foi incrivelmente inspirador para os judeus soviéticos, para os refuseniks. Sabe, há uma citação atribuída a Sharansky. Nunca consegui confirmar isso, mas algo do tipo, sabe, me dê, sei lá, 10.000 cópias do romance de Uris e eu vou transformar todos os judeus da URSS em sionistas. Não sei se é verdade ou não, mas com certeza aconteceu. Aqueles que leram o livro certamente foram profundamente influenciados e se tornaram de fato Há muitas anedotas em que os refuseniks dizem que, sabe, até mesmo seus amigos e parentes que nunca foram particularmente sionistas leram o livro. E eles de repente sentiram uma conexão tão forte com a terra, com o Estado, com a história por trás da fundação do Estado, que isso realmente os transformou em sionistas. Sim, sabe, é um capítulo interessante da história judaica, da história literária judaica. Sabe, Leon Uris era um romancista popular. Ele não era muito respeitado nos círculos literários, incluindo os círculos literários judaicos. Mas, ainda assim, o livro dele teve um impacto enorme, muito maior do que qualquer um imaginava quando foi lançado, justamente porque atendia a essa necessidade de resgatar a identidade judaica. Agora, quero passar, você sabe, pelas suas 6 estratégias que você descreve no livro. E nele, como você diz, você mistura histórias do movimento dos judeus soviéticos com as de sucessos atuais. A primeira delas foi: recupere seu sionismo. Agora, você sabe, isso é uma coisa interessante. Eu mesmo já conversei com estudantes judeus. E às vezes, sabe, você ouve... Eu me lembro de um jovem estudante que era uma espécie de líder judeu no campus, e ela era bastante conhecida nas redes sociais daquela escola como senhorita sionista. E ela realmente abraçou isso. Ela, sabe, era tipo, sim, sou eu mesmo. Mas a verdade é que a maioria, sabe, a maioria dos jovens judeus que têm, sabe, vivido nesse tipo de mundo woke da educação americana, onde, por causa do surgimento da teoria crítica da raça, da interseccionalidade, do colonialismo de povoamento, do sionismo, sabe, os judeus
Sabe, Israel eles são todos identificados como opressores brancos, o que é uma grande mentira. É realmente difícil para as pessoas retomarem seu sionismo. Acho que agora está mais difícil do que nunca. Bem, eu acho que você provavelmente está certa. Eu acho que é um momento muito difícil. E o que eu digo no livro, que eu acho que é realmente importante, e isso também é algo que eu aprendi com uma das ativistas que entrevistei, Adela Corrab, que diz o seguinte: nem todos podem ou deveriam ser ativistas. Talvez você prefira ser uma defensora, não uma ativista. Ela se considera uma defensora e explica no livro a diferença. Mas eu iria ainda mais longe do que isso. Eu acho que, olha, se você olhar para o movimento dos judeus soviéticos, se você olhar para o movimento dos refuseniks, sabe, os próprios refuseniks que estão no coração da União Soviética, que é toda poderosa, certo? Eles realmente não têm nenhum poder. Mas a forma como eles estruturam o movimento deles, sabe, nem todo mundo é um Natan Sharansky. Nem todo mundo está lá realmente desafiando o sistema a cada passo. E disposto a sofrer, como ele sofreu, sim. Exatamente. 9 anos no Gulag, nas prisões mais duras, nas mais severas, com, sabe, essa convicção ou determinação de que ele não vai obedecer a nenhuma ordem que a KGB lhe der. Isso vai até o fim. Ele realmente leva isso adiante. Nem todo mundo pode ser assim e nem todo mundo precisa ser assim. Então, eu vejo isso como círculos concêntricos. Você tem pessoas como Sharansky e talvez algumas dezenas de outros que se tornaram refuseniks conhecidos, ao redor dos quais os judeus americanos se uniram, tornando-se símbolos do movimento. E então, ao redor deles, havia um círculo concêntrico de ativistas. Talvez, digamos que sejam algumas centenas de pessoas, talvez algumas poucas centenas de pessoas que os apoiavam. Quem realmente? Quem participou da impressão da literatura autopublicada, alguns desses? Quem digitava aquelas cópias do romance de Leon Uris Tarde da Noite, certo? Elas serviam, como você sabe, elas se comunicavam com os prisioneiros no Gulag. Então, são algumas centenas de pessoas, elas também estavam em perigo. Talvez estejam menos em perigo do que as pessoas no meio. Há um círculo maior ao redor delas, mas nem sabemos quantas pessoas tiveram a saída negada. Talvez fossem dezenas de milhares ou mais. Algumas delas também participam do movimento, porém de forma bem menor e discreta. E, aliás, nesse segundo círculo também há professoras de hebraico que foram especialmente alvo da KGB. Nesse círculo externo há pessoas que frequentam essas aulas de hebraico. São pessoas que talvez transportem algo disso discretamente de um ponto A até um ponto B na mochila, e ninguém sabe. Ou talvez elas vão e compram papel para a capa desse projeto de autopublicação, sabe? Então, ou talvez sejam simplesmente pessoas que estão conversando em suas cozinhas e contando para seus filhos que voltam da escola e dizem: acabaram de me falar que Israel é o agressor e que Israel está matando mulheres e crianças árabes por diversão. Talvez você só precise dizer aos seus filhos que isso é mentira. Acho que estamos nesse ponto agora. Nem todos precisam enfrentar as turbas, isso não é para todos. Nem todos podem ser uma Shabbos Gestenbaum. Nem todo mundo pode ser uma Yali Jacobi que está lá nas redes sociais realmente travando essa batalha. E eu sei que não é fácil para ele. Sabe, todos eles enfrentam consequências, sabe, em suas vidas profissionais e, sabe, há repercussões para tudo o que eles estão fazendo, mas eles estão escolhendo isso. Mas nem todo mundo precisa ser assim. Eu acho que o mais importante é que se você simplesmente ler este livro e absorver essas lições como um tipo de guia interno, isso já é algo importante. E isso, sabe, na verdade me entristece dizer isso porque estamos falando isso nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, para onde vim há 30 anos e pensei que este era um país onde você pode ser livre e dizer o que acredita, e certamente pode ser livre e aberta como judia. Eu me lembro muito claramente de ter essa experiência quando eu meio que encontrei meu caminho em direção ao judaísmo. E estávamos sentados na casa de alguém no Shabat cantando músicas, e as janelas estavam abertas. E eu pensei como é incrível não estar se escondendo como judia, poder cantar abertamente para a rua. Sabe, então é muito triste para mim que isso tenha mudado, mas é por isso que acho que essas lições são tão importantes.
Eu diria que a coisa mais importante agora é que os jovens nas universidades não deixem a propaganda afetá-los. Para os jovens judeus, porque tanta propaganda é direcionada justamente para separá-los das nossas tradições, né? Separá-los de tudo o que eles são como judeus. E sabe, será que este livro pode de alguma forma salvar todo mundo? Provavelmente não, mas sabe, espero que possa ajudar alguns. A segunda parte da sua estratégia é chamada de educar a si mesmo. Nela, você fala sobre o esforço para aumentar o letramento judaico dos judeus na antiga União Soviética, onde o aprendizado judaico, o judaísmo, o sionismo e o hebraico foram essencialmente proibidos por várias décadas. Agora, embora as circunstâncias sejam bem diferentes, sabe, isso me faz pensar em como tantos judeus americanos, à sua maneira, são tão iletrados judaicamente quanto você sabe, os judeus soviéticos que foram isolados do mundo judaico. Bem, é exatamente isso. E sabe, demorou um tempo para eu entender isso. Lembro de judeus americanos nascidos nos Estados Unidos me dizendo que a alfabetização judaica não é tão diferente. Eu não acreditava, mas agora vejo que é verdade. E olha, eu acho que muitos de nós no mundo judaico estamos agora falando sobre como a educação judaica precisa ser reformulada, porque não se trata simplesmente de aumentar a educação judaica, porque a gente sabe que muitos dos judeus antisionistas que vão contra tudo, contra o povo judeu, contra, sabe, nossa conexão com Israel, eles tiveram educação judaica. Então a questão é, que tipo de educação judaica? Na verdade, eu acho que o hebraico é tão relevante para os judeus americanos quanto era para os judeus soviéticos. Porque você realmente não pode. Existe tanta cultura hebraica, existe tanta cultura, cultura judaica que é criada em hebraico, que você realmente não consegue se conectar. Eu acho que completamente, sabe, de forma plena com o seu povo. Se você não tiver pelo menos algumas habilidades básicas para entender, para ler, para ouvir, sabe, eu sempre falo sobre música israelense, como quando comecei a aprender hebraico e comecei a captar trechos da liturgia em músicas israelenses absolutamente seculares. Lembro como isso foi incrível para mim. Eu pensava, essa é uma artista completamente não religiosa, mas esses trechos da oração hebraica e da Torá fazem tanto parte da consciência israelense que eles os incluem em suas músicas. Eu achei isso realmente incrível. E então, se você não sabe hebraico, você perde tudo isso. E definitivamente precisa haver uma educação melhor sobre Israel, E sobre o sionismo? sobre, você sabe, e não como algum tipo de propaganda, mas tipo, esqueça a propaganda, as pessoas simplesmente não conhecem a história. As pessoas precisam aprender essa história. E eu também acrescentaria que acho que os jovens precisam conhecer a história do que aconteceu com os judeus soviéticos, a história do antisionismo, de onde ele vem e como foi usado para oprimir os judeus no passado por décadas. Isso está muito bem documentado, acho que é realmente importante. E além disso, acho que nós, as escolas americanas, realmente falharam ao não ensinar sobre o comunismo, sobre a União Soviética. Como sabe, o fato de que as pessoas, especialmente os judeus, eu acho, só pensam que o antissemitismo vem da Alemanha nazista, isso é simplesmente uma tragédia. Então, tudo isso precisa mudar, sabe? Mas até que os sistemas mudem, eu acho que os jovens, o que estou dizendo aqui é que os jovens precisam buscar esse conhecimento, assim como os refusniks buscavam conhecimento sobre Israel, sionismo e hebraico. Sim. Acho que isso é bem verdade. Sua terceira estratégia você chama de encontrar seus camaradas de luta. Agora, o dilema para, você sabe, os judeus na América do Norte é que um dos principais problemas deles é que seus aliados tradicionais os traíram desde 7 de outubro. Então a pergunta é: quem serão nossos aliados hoje? Sabe, eu adoro essa pergunta porque ela aparece toda vez que eu dou uma palestra. E eu sempre digo, nós não estamos realmente sozinhas. Existem pessoas que querem estar, que estão conosco e que querem estar conosco. O problema é que você não gosta delas.
E isso, sabe, é uma mudança mental que precisa acontecer porque existem pessoas maravilhosas, existem cristãs sionistas, existem, sabe, na Califórnia, elas tiveram tanto sucesso trabalhando com as comunidades indianas. Existem pessoas maravilhosas que querem estar do seu lado, que te apoiam. Precisa haver uma mudança. Esse apego, essa ideia de que só a esquerda é uma aliada digna, é simplesmente, é como se fosse tão contrário, é contra a realidade. Sabe, as pessoas começam a falar sobre como nos anos 20 o tio Irv delas estava, sei lá, no sul de Manhattan. Eles tanto faz que o distrito do vestuário liderou as manifestações. E é como se tudo isso tivesse acabado. Sabe, tudo isso acabou. Olhe para a esquerda hoje. A esquerda está completamente desacreditada, é regressiva. É, sabe, tudo se resume a inversões morais. Como você pode dizer que, de alguma forma, as pessoas da esquerda são melhores do que os conservadores centristas normais? Essa é uma mudança que realmente precisa acontecer. Sim, eu acho que sabe, é sem sentido, mas você está absolutamente certo. Muitos judeus simplesmente não reconhecem que existem dezenas de milhões de cristãos americanos que são fervorosos apoiadores de Israel. Mas porque discordam dele sobre outras questões, seja aborto ou outra coisa, eles os consideram inaceitáveis. Ou, sabe, eles falam sobre como, sabe, alguns podem acreditar que os judeus vão se converter quando, sabe, Jesus voltar. Você acha que Jesus vai voltar? Então por que se preocupa com isso? Mas isso não parece encontrar eco, porque essas questões são culturais e porque, sabe, isso é sobre política. Costumo dizer que hoje, nos Estados Unidos e boa parte do Ocidente, a política ocupa o papel que antes era da religião na vida das pessoas. Então é isso que realmente tem significado para eles. E é por isso que eles são tão relutantes em se aproximar, em procurar pessoas que são seus amigos e reconhecer isso, sabe? Por mais sombria que a situação pareça agora, em 2020, sabe? Em maio de 2026, com o aumento do antissemitismo. Sabe, os judeus não estão sozinhos aqui. E, sabe, o apoio ao sionismo é grande, está profundamente enraizado no DNA político dos Estados Unidos. Só que isso não é o que você ouve por aí. Certo. Isso mesmo. Sabe, eu costumo falar sobre isso, tipo, em termos de relacionamento de casal. Sabe, é como se a esquerda, sabe, os judeus nos Estados Unidos, de alguma forma, achassem que ser aliado de alguém é como se casar com essa pessoa. Mas não é assim que funciona. Sabe, você está tudo bem estar com alguém só com base em alguns pontos de concordância. Como costumo dizer, é como se você pensasse que estava casada com a esquerda, mas ela foi embora, se casou com outra pessoa e não vai voltar. Então você precisa parar de sofrer por quem foi embora e começar a olhar para aqueles que querem estar conosco. Sim, está muito bem colocado. É uma boa analogia. Agora, sua próxima estratégia no seu livro você chama de fazer o inesperado. Agora, o seu exemplo disso com os judeus soviéticos é quando alguns judeus tentaram sequestrar um avião. Um exemplo atual é um judeu processando uma universidade, o que difere bastante das situações anteriores. E por mais que não queiramos incentivar os judeus a fazer sequestros ou cometer crimes aqui em um país onde, você sabe, existe o Estado de Direito diferente da União Soviética, eles realmente precisam parar de seguir as regras dos antissemitas. Esse é o ponto principal, não é? Isso mesmo. E eu realmente faço esse aviso no livro para deixar claro que não estou defendendo aqui, de forma alguma, o sequestro de aviões. Mas sim, agir de maneiras mais criativas. Sabe, você não precisa só, sabe, eu me lembro que em algum momento depois de 7 de outubro, em alguma, nem lembro qual universidade, mas a universidade bloqueou o caminho para os judeus. E então os judeus tiveram que ir e entrar por outra entrada. E eu não conseguia acreditar. Eu não conseguia acreditar que eles realmente fizeram isso. Sabe, que eles não simplesmente ficaram lá e disseram: por que não podemos passar por aqui? No fim, é isso que Shabbos Kestenbaum faz no vídeo viral, que também descrevo no livro. E muitas pessoas provavelmente viram quando ele chega ao acampamento no MIT. E, aliás, ele foi aconselhado a nem ir lá, como você mencionou. Sabe, Algumas organizações judaicas tradicionais, representantes delas estavam dizendo: não vá lá, não desafie, não confronte, apenas passe. A gente sai, manifestação, você vai para casa. Mas ele vai direto lá e diz, sabe, eu só quero entrar.
eu sou cidadã americana e isso é uma universidade, sabe? Isso é um espaço público. Por que que eu não posso? E eles não deixam. E ele eventualmente consegue entrar. Sabe, então só esse tipo de ação, sabe, no movimento dos judeus soviéticos, eles eram incrivelmente criativos com seus protestos. Acho que foi isso que realmente chamou a atenção para o movimento. Eles usavam frases realmente bíblicas, sabe? Deixe meu povo ir. Eu sou a guardiã do meu irmão, ações de rua realmente criativas. Acho que precisamos começar a pensar em algo assim também. E existem, para ser justa, existem movimentos que agora estão começando mais na base, sabe? O movimento contra o antisionismo. Acho que se chama, eles têm alguns slogans criativos, que sabe, é disso que precisamos. Precisamos de mais ações nas ruas. Precisamos de mais protestos nas ruas. As pessoas estão com raiva. Expressem sua raiva em público. Essa é só uma forma, não digo que todos devam fazer, apenas dou um exemplo. Sabe, não siga sempre as regras. Tudo bem não seguir as regras de vez em quando. Acho que esse é o ponto. E essa foi a história do movimento do júri soviético. De novo, acho que houve muita análise retrospectiva em que todo mundo meio que pensou que, sabe, o jeito que terminou foi o jeito que começou. Não começou, sabe, como algo que o establishment judaico abraçou. Não era algo que fosse um movimento de massa no início. Era algo que só, sabe, os os dissidentes judeus estavam abraçando. E, sabe, alguns seguiram em boas direções, outros seguiram em más direções. Mas a questão é que eles não seguiam as regras. E, sabe, essa era a única maneira de persistir, porque seguir as regras significava que o outro lado venceria, já que eles tinham todo o poder. E, sabe, isso é algo que você não pode aceitar. Exatamente. Mas, sabe, eu diria que mesmo dentro das regras, acho que não estamos fazendo tudo o que poderíamos. Sabe, de novo, se você pensar só em protestos de rua, tem muita coisa que a gente poderia fazer dentro das regras que existem. Sabe, quero dizer, é importante sair com bandeiras de Israel, mas provavelmente há mais coisas que podem ser feitas, sabe, coisas mais interessantes, mais criativas. Então, há muito espaço aí, muito espaço para melhorar. Sim. A próxima estratégia que você sugere no seu livro é rejeitar o vitimismo. E eu acho que esse é um ótimo conselho, mas também vai contra, sabe, como a cultura contemporânea funciona. Porque não é o status de vítima o que todo mundo parece buscar ultimamente, numa cultura que glorifica o vitimismo e parece desprezar o sucesso? Bem, é isso mesmo, sabe? O interessante é que uma vez alguém me disse que achava que esse era o capítulo mais radical do meu livro. E eu nunca tinha pensado nisso dessa forma até então. E ainda assim quero dizer, agora eu entendo intelectualmente por que diriam isso. Olha, eu acho que, de certa forma, esse capítulo, na verdade, segue a mesma linha do primeiro capítulo que diz para você resgatar seu sionismo, porque os sionistas nunca foram vítimas, certo? Sionistas sempre foi sobre nós podemos fazer isso sozinhos. É tudo sobre autossuficiência, sobre alcançar seus objetivos. E eu acho que essa é realmente a mudança de mentalidade. E eu não vejo por que não podemos fazer isso. Então, tudo bem, deixe todo mundo se afundar no próprio vitimismo. Eu acho que é muito mais poderoso se não fizermos isso, se simplesmente retomarmos nossa autonomia simplesmente agirmos a partir de uma posição de poder em vez de vitimismo. O que temos a perder? Eu acho que não há muito a ganhar lutando ou tentando lutar pelo nosso lugar nessa Olimpíada do vitimismo. Sabe, não vão nos conceder um lugar ali de qualquer forma. A cultura, essa cultura de opressor e oprimido, já está definida, já está gravada em pedra. Então, O que faremos? Tentar convencê-los de que também somos vítimas não é uma posição forte para agir. sim, concordo totalmente com você. Houve uma polêmica no Oscar, o prêmio de cinema, há alguns anos, quando mudaram as regras para que os filmes só fossem elegíveis à categoria de melhor filme se fossem suficientemente diversos. E muitos artistas judeus, sabe, que não tinham perdido completamente o contato com sua identidade judaica, estavam dizendo: "Ei, espera aí, nós também queremos ser vítimas. Incluam a gente, sabe, no seu day, no seu catecismo." E o resto, sabe, o resultado, a reação do establishment de Hollywood foi: "Do que vocês estão falando?" E, sabe, os protestos deles não levaram a lugar nenhum. Foi meio patético.
Mas mesmo assim, sabe, eles tipo, mas espera aí, a gente também quer ser incluído. E mas sem perceber que a definição de inclusão no DEI, o I de inclusão, definitivamente não incluía judeus. Correto, exatamente, sabe? Acho que estamos em um ponto em que tanta podridão institucional foi revelada que é difícil até pensar nessas instituições como prestigiosas. Quero dizer, olha quem ganha os prêmios Pulitzer. Veja o que Nicholas Kristof, 2 vezes vencedor do Pulitzer, está publicando. Olha o que o New York Times está publicando. Afinal, quem quer esse prestígio? Acho que agora estamos em um momento em que, sabe, Barry Weiss foi e criou uma universidade totalmente nova com um monte de outras pessoas. Acho que estamos em um ponto em que precisamos reinventar todo o sistema de novo. É uma pena, pois fomos nós, judeus, que iniciamos Hollywood. Parece que os judeus, fundadores de várias organizações de direitos humanos, agora estão sendo excluídos e demonizados por elas. Bem, ok, então é isso, é o que é. Então nós vamos e começamos novas instituições que seguem as regras e rejeitam o vitimismo. Sim, sim, acho que é exatamente isso. Agora, sua última estratégia que você lista se chama liderar com o judaísmo. O que isso quer dizer e como funciona? Bem, sabe, eu acho que, do meu ponto de vista, esse é, na verdade, o capítulo mais difícil. Capítulos, a ideia mais difíceis, eu acho, para muitos judeus americanos que se consideram de esquerda aceitarem, porque, como você disse, a política se tornou rei. Tipo, isso é a única coisa com a qual as pessoas se importam. É assim que elas medem tudo. E então a posição delas nisso é como elas medem, sabe, o que é bom ou ruim, basicamente, né, pela sua posição política. Então, o que estou dizendo para as pessoas é também para afrouxar o domínio da política sobre você. Existem outras coisas igualmente importantes. E isso também diz respeito a como olhamos para Israel, porque grande parte da conversa sobre Israel é apenas sobre política. Sabe, tanto que eu realmente acho que isso é de certa forma intencional, sabe, que quem conduz, tipo, nos leva para essas conversas quer que seja assim. Sabe, não quero soar conspiratória aqui, mas é que parece que a única coisa de que as pessoas falam é sobre quem está no comando de Israel. Então, se elas odeiam Bibi Netanyahu, isso significa que rejeitam Israel como um todo. Sabe, Israel é muito mais do que política. Existem tantas formas de se conectar com Israel além da política. O sionismo é muito mais do que isso. Eu acho que o sionismo, ultimamente comecei a definir o sionismo como um sentimento de pertencimento a um povo. Para mim, o sionismo tem a ver com o pertencimento ao povo judeu. Então, existem tantas maneiras de se conectar com o povo judeu que não tem absolutamente nada a ver com quem está no poder em Israel. E então, neste capítulo, eu analiso Trabus Kestenbaum, que já mencionei, e também o exemplo de Natan Sharansky. Natan é alguém que você sabe, e eu sou muito grata a ele por ter escrito o prefácio do livro. Sabe, ele é alguém que sempre colocou a identidade judaica em primeiro plano. Para ele sempre trabalhou, ele sempre teve a identidade judaica e o povo judeu em primeiro plano. Sabe, ou com isso, essa sempre foi a principal consideração dele, o principal pensamento dele. E quando olhamos para o principal motivador dele, e quando olhamos, por exemplo, para Chabos, que começa como um jovem registrado como democrata, e acho que vota no Bernie Sanders, e ainda se considera progressista em termos de seus valores. Mas então, ao se deparar com o que aconteceu após 7 de outubro, ele chega à conclusão de que o partido no qual sempre votou não apoia o povo judeu. E então ele muda sua filiação, sabe? E aqui é um processo gradual e difícil para ele, sabe? E quando falo sobre isso, sempre digo: não estou defendendo essa jornada em particular, não estou aqui com uma mensagem partidária. De forma alguma. O que estou dizendo é que aqui está um jovem que embarca em uma jornada, em uma busca honesta de examinar, sabe, o que é mais importante para ele, e ele acaba chegando à conclusão de que sua identidade judaica é o que é importante para ele. Sua conexão com Israel e com o povo judeu é o que é importante para ele. E ele toma suas decisões políticas com base nisso. E é por isso que estou defendendo esse tipo de exame honesto e imparcial. Sabe, não seja tão partidário no sentido político americano a ponto de não conseguir enxergar nada além disso. Sim, eu acho que isso é muito importante.
Quero voltar a algo que você mencionou antes. E esse é o problema que a maioria das pessoas, sabe, não tem coragem de se manifestar e se destacar, sabe? É muito difícil. E como aqueles que não querem ser alvo, sabe, que não querem ser heróis e nem querem realmente se destacar, a maioria dos jovens, sabe, eles não vão querer se adequar. Isso é como a maioria, sabe, só são, sabe, as exceções que estão dispostas a, de certa forma, ser o quadrado no buraco redondo, sabe, o pino quadrado no buraco redondo. De novo, como o estudante judeu comum, o jovem, como eles resistiram. Sabe como eles se tornaram refusniks do seu próprio jeito? Bem, olha, sabe, eu vou dizer primeiro nas palavras de uma das jovens que entrevistei, a Lisa Bernstein, que diz: Olha, faça algo pequeno e judeu. Faça algo judeu, mesmo que seja algo muito pequeno, que te conecte ao seu judaísmo, que te conecte à sua identidade judaica. Acenda velas no Shabat, ninguém precisa ver. Use sua estrela de Davi. Você não precisa expor, não precisa usar do lado de fora. Use-a com você para que você saiba que ela está lá. Você sabe, visite Israel. Conecte-se com outras pessoas que pensam como você. Não fique sozinha com seus pensamentos. Conecte-se com outros judeus. Você sabe, há muitos judeus que se consideram judeus do 8 de outubro, que na verdade descobriram, inclusive jovens, sabe, que descobriram que a conexão deles com a identidade judaica é muito importante para eles. E então eles realmente vão e aprofundam isso. É em parte, sabe, o ponto do meu capítulo sobre encontrar seus companheiros de luta. Lute com outras pessoas. Não fique sozinha. Apenas forme seu próprio círculo pequeno. Você não precisa se expor para o mundo todo, mas apenas mantenha essa luz acesa dentro de você. Sim. Agora, no seu livro, você menciona, sabe, um capítulo histórico que eu acho profundamente relevante para o nosso momento atual. E que é, sabe, a maneira como sempre se pode recrutar um certo número de judeus para fazer o trabalho sujo dos antisionistas e dos antissemitas. E isso certamente é verdade hoje em dia. Mas você destaca no seu livro a história de um precedente importante de judeus se manifestando contra Israel na história da União Soviética e do comunismo. Você pode nos contar sobre os judeus que fizeram o jogo do regime antissemita soviético nos primeiros anos do comunismo, assim como nos anos 1970? Porque esse é o capítulo da história sobre o qual eu acho que a maioria, certamente a maioria dos judeus americanos, sabe muito pouco. Bem, sabe, eu começo com a história do Bund e da Yevsektia, a seção judaica do Partido Comunista. É uma história que, na verdade, é extremamente relevante hoje em dia, porque estamos vivendo esse período de uma estranha nostalgia pelo Bund. Sabe, acabou de sair um novo livro sobre o Bund e como, de certa forma, ele era maravilhoso, todos os judeus que não queriam ser sionistas, que sonhavam juntos, sabe, com essa solidariedade judaica, e assim por diante, e assim por diante. Quero dizer, antes de tudo, isso é uma verdadeira deturpação e má caracterização do Bund, porque o Bund, na verdade, era nacionalista. Sabe, eles só queriam ser nacionalistas na diáspora. Então, os socialistas de hoje que estão suspirando, socialistas judeus que estão suspirando pelo Bund, que dizem somos contra o nacionalismo, por isso queremos ser bundistas. Eles se surpreenderiam se descobrissem o que eram os bundistas. Mas, sem entrar em muitos detalhes, a história é a seguinte. Membros do Bund são recrutados pelos bolcheviques, pelo partido de Lenin, para essas seções judaicas, cujo trabalho é basicamente trazer a comunidade judaica russa junto. Esse é o governo soviético, a seção judaica, que é, como você sabe, meio que o Partido Comunista dentro do Partido Comunista que já governa, você sabe, a União Soviética. Exatamente. É logo após a Revolução de 1917, no início dos anos 20, e essas seções judaicas, conhecidas pelo nome russo de Yevsektia, que é difícil de pronunciar, mas quero registrar aqui, você sabe, elas realmente fazem coisas terríveis. Sabe, eles perseguem, eles atacam três coisas em particular. Eles atacam o hebraico, atacam o sionismo e atacam o judaísmo. E eles querem erradicar todas as três. Sabe? E também é uma oportunidade para eles provocarem seus antigos inimigos, os sionistas, porque eles eram partidos rivais antes da Revolução.
Então, eles perseguem ambos, erradicam o hebraico e erradicam a religião. E muito disso, sabe, é parcialmente apoiado pela plataforma e pelos objetivos gerais dos comunistas. E parte disso é apenas o próprio entusiasmo deles. Mas o que acontece é que no final, sabe, eles são o Bund, os membros do Bund que acabam entrando para o Partido Comunista no final. Não são suficientemente internacionalistas nem para os comunistas russos, que os veem assim, tipo, ok, eles ainda são judeus, eles ainda são nacionalistas judeus. E eles acabam nos mesmos campos que os sionistas, têm camaradas sionistas que eles mandaram para esses campos antes. Então, sabe, é um exemplo realmente comovente do que acontece quando os judeus entram nesses movimentos universalistas e internacionalistas, porque no final, o fato de serem judeus não é tolerado de jeito nenhum. E o que acontece depois é que, claro, aí vem o Holocausto, que aniquila todos eles. Basicamente, a comunidade judaica da diáspora que estava nos territórios ocupados pelos nazistas na Polônia e na Ucrânia, que eram as terras onde o Bund achava que os judeus viveriam na diáspora. E no final foram os sionistas que salvaram a situação, sabe? São os sionistas que vencem nessa terrível disputa que começa no início do século XX. E são eles que trazem, que estabelecem, que cumprem seu programa político. Eles estabelecem o Estado. Eles trazem os remanescentes dos judeus europeus para o Estado. Eles passam a salvar os judeus do Oriente Médio, sabe? Os judeus do norte da África. Eles realmente, e então, no final das contas, salvam os judeus soviéticos, certo? Quando a União Soviética desmoronou. E mesmo nos anos 70, para onde os judeus foram, eles foram para Israel. Alguns foram para os Estados Unidos, mas a maioria, no final, acabou em Israel. Então, sabe, essa nostalgia pelo Bund é quase mórbida, sabe? Porque é uma história. A história do Bund termina com a aniquilação em massa, termina com o genocídio dos judeus. Enquanto os sionistas criam uma cultura vibrante que continua, sabe, sem parar e produz essa cultura incrível que temos em Israel hoje. E mais tarde vou dizer rapidamente, o regime soviético realmente sabia como manipular a identidade judaica. E quando essa propaganda antisionista começa depois da Guerra de 67, a Guerra dos 6 Dias, eles também recrutam judeus para se manifestarem contra o sionismo. Esses judeus, como você sabe, recebem instruções do Estado sobre o que dizer. De certa forma, eles não têm escolha, mas na verdade têm. Poderiam ter dito não e sacrificado suas carreiras, mas não fazem isso. Se alinham ao Estado. Então, você sabe... Francamente, muita gente fez isso em toda a cultura soviética também, sabe? Esse é o ponto. Todos eram um pouco vítimas, mas definitivamente não heróis. Bem, é isso mesmo, claro, sim, não é compreensível, é explicável, mas também é decepcionante, e eu sei que os refuseniks olhavam para eles. Eles certamente não os respeitavam, Certo. sabe? E então, nos anos 80, você tem o estabelecimento do Comitê Antisionista do Público Soviético. E eles são uma criação da KGB. E eles falam para a comunidade judaica mundial, eles falam para a esquerda global. Curiosamente, a esquerda global acredita no que dizem. A esquerda global, incluindo os judeus de esquerda, diz: olha, esses judeus antisionistas na União Soviética estão dizendo que não existe antissemitismo na URSS. E eles dizem que os judeus soviéticos não querem sionistas, eles não querem Israel, eles não têm interesse em emigrar, e realmente acreditam no que eles dizem. Sabe, essas eram mentiras da KGB, literalmente. Esse comitê era uma fachada da KGB. Então, isso aconteceu ao longo da história. Existe uma longa história sobre isso, sabe? E hoje você vê judeus sendo usados e manipulados da mesma forma por todos os tipos de atores antissemitas que criam grupos como judeus por escolha um nome. Claro, agora é diferente porque os judeus nos Estados Unidos fazem isso por escolha própria, ninguém os obriga a fazer isso. Então é uma história diferente. Mas eu também acho que muitas vezes esses judeus não são necessariamente bem informados, especialmente os jovens. Então é uma situação complicada, é um quadro complicado. Sim, é uma tragédia. E como você acabou de dizer, sabe, a tática de trazer à tona a história do Bund socialista judeu
como uma arma para usar contra os judeus sionistas. Hoje o Bund, sabe, não estava do lado das pessoas que tramavam genocídio contra os judeus. Quero dizer, eles eram as vítimas das pessoas que queriam cometer genocídio contra os judeus. Diferente dos judeus antisionistas de hoje, que, em essência, estão fazendo o trabalho sujo do Hamas, do Irã e de seus aliados. E eu acho que essa ideia de que eles eram, como você acabou de dizer, que eles eram uma alternativa ao sionismo é totalmente equivocada. Sabe, dessa forma, por mais que fossem rivais políticos, eles tinham uma visão muito diferente. Mas a ideia de que, sabe, antisionista, que o Bund de todas as coisas que foi destruído nas cinzas do Holocausto e no Gulag, seja de alguma forma a alternativa, é quase como, sabe, como um culto que adora a morte. Sabe, o Bund faz parte da história, sabe, da morte dos judeus. O sionismo era sobre dar à vida judaica, sabe, uma nova chance de viver. E rejeitar isso dessa forma é tão contraintuitivo que, para mim, a analogia com o FCI, sabe, que fez o which did the trabalho sujo da NKVD e depois da KGB é muito apropriada. Com certeza, sim, é um ponto muito bom, isso é tão importante, claro, né, o Bund não estava do lado daqueles que estavam, quer dizer, exceto pela Yevsektia, a seção judaica estava do lado daqueles que realmente eram contra os judeus, mas isso era uma parte pequena. Em geral, claro, exatamente, o Bund e os bundistas Não estavam do lado daqueles, os sionistas, lutando por suas vidas no gueto de Varsóvia. Sabe, essa é a realidade do fim do bundismo. Agora sim, dada a ubiquidade do antissemitismo e do antisionismo na nossa cultura popular e na política de hoje, muitos judeus estão realmente desesperançosos quanto ao futuro. Mas você encerra seu livro em um tom otimista ao citar o sucesso de Israel. E por que isso significa que, sabe, essa geração está, você sabe, condenada à geração do antisionismo? Os sionistas estão tão condenados ao fracasso quanto, você sabe, aqueles da KGB que achavam que iam, você sabe, derrotar Israel. Você sabe, você realmente acredita que, sabe, a história está do lado de Israel, do lado do sionismo e não do lado, sabe, desses ídolos da cultura popular que todo mundo parece adorar? bem, olha, eu simplesmente escolho a esperança, sabe? Hatikva. O que mais dá para fazer? Quero dizer, mas eu realmente acredito que, olha, eu acredito fundamentalmente que a verdade vence no final. Sabe, estamos enfrentando o problema de que o movimento antisionista está surfando numa onda gigantesca de mentiras. Sabe, mentiras que foram criadas durante décadas pela URSS, que eles adotaram e depois desenvolveram suas próprias mentiras, sabe, ao longo das décadas seguintes. Sabe, é realmente impressionante quando você olha para isso e percebe só, sabe, quando você observa o ódio que os judeus no Ocidente estão enfrentando. E você percebe que tudo isso é baseado em uma mentira, sabe? Como a mentira sobre o genocídio em Gaza, por exemplo. É simplesmente uma mentira, não é? As calúnias de sangue sempre se basearam em mentiras. Então, não estou dizendo que vai ser fácil e nem que vai ser rápido, mas eu realmente acho que, no final, a verdade vai vencer porque, quero dizer, de que outra forma, como poderia ser diferente? Sabe, e vou dizer mais uma coisa, eu realmente já pensei muito sobre essa questão de, sabe, sociedades que foram dominadas pelo antisionismo no passado, sempre acabaram no final das contas, e não sou eu, é a Wolf quem diz isso, e eu concordo totalmente com ela que essas sociedades sempre acabaram se tornando incompatíveis com a vida judaica. É a União Soviética, os Estados Árabes, isso é totalmente verdade. Então nos perguntamos, será que isso também ocorrerá com os Estados Unidos? E aqui eu também sou um pouco mais otimista do que eu poderia ser, sabe, olhando para a história. E isso porque, sabe, os Estados Unidos são muito diversos. Não é totalmente controlado de forma centralizada. Sabe, diferentes estados fazem suas próprias políticas e você vê judeus emigrando de Nova York para Miami, certo? Porque a cultura lá é mais hospitaleira.
Acredito que nos Estados Unidos temos bases eleitorais muito fortes, como mencionamos antes, que entendem isso. Essa onda insana de demonização antisionista faz parte de um pacote com anti-americanismo, anti-ocidentalismo, anticapitalismo, anti tudo o que os Estados Unidos representam. E eu acho que essas pessoas estão dispostas a lutar contra essa onda e essa cultura. Essa cultura está enraizada profundamente. Mas eu acho que existe, sabe? Eu acho que nós podemos lutar contra isso. E eu não acho que o resultado seja algo garantido, sabe? Então, na verdade, eu sou otimista. Sim. Bem, eu compartilho desse otimismo. Sabe, eu acho que os Estados Unidos, os americanos derrotaram os alemães 2 vezes, o comunismo russo, sabe? Eles não vão ser derrotados por gente como as turbas nos campi universitários e pelos woke. Isabela, obrigado novamente por se juntar a nós. Como nossos telespectadores e ouvintes podem conseguir uma cópia de Seja um Refusenick e como eles podem acompanhar seu trabalho? Você pode encontrar o livro na Amazon. Eu estou no Twitter como Isa Aissatabaru. Estou principalmente no Facebook, um pouco no Instagram, mas geralmente me encontram no Twitter. Bom, ótimo. Obrigada por me receber. Foi um prazer conversar com você. Obrigado. Também agradecemos ao nosso público. Lembre-se de ouvir diariamente o Jonathan Tobin Daily Edition, disponível em todas as plataformas de podcast. E esteja você nos ouvindo em qualquer uma dessas plataformas ou nos assistindo ao vivo no Facebook, no X ou no canal do JNS no YouTube, por favor, curta ou inscreva-se no JNS. Clique no sino para receber notificações e nos dê boas avaliações. Por favor, escreva para nós em thinktwice@jws.org e nos diga onde você ouve ou assiste ao programa e o que acha dele. Quero aproveitar para destacar que este mês estamos comemorando 5 anos fazendo este podcast, que foi o primeiro dos agora inúmeros podcasts disponíveis na JNS TV. Agradeço ao produtor Zach Sickerman, aos editores da JNS e a todos vocês por nos assistirem e ouvirem toda semana ao longo dos anos. E esperamos continuar assim. Obrigado por estarem aqui. Lembrem-se, sigam lendo e pensando por si mesmos. Nos vemos na próxima semana.